Eu ouvi num vídeo, acho que era um vídeo que você estava gravando com o Iago. Acho que você e o Guilherme do Projeto Sol estavam gravando com o Iago você citou que você tinha tido contato com o movimento pentecostal. Como é que foi isso? Então, na Igreja Batista mesmo, a gente era de um movimento de renovação da Igreja Batista. Tá. Que foi muito forte depois dos anos 80 ali, né? Inclusive um sujeito que era assim, uma mente notável, que era o Enéas Tonini. E ele foi professor do meu pai no seminário, ele era pastor da Igreja Batista do Povo e até então o presidente desse movimento de renovação. Que saiu da CBB, que era a Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, alguma coisa assim, e eles fundaram a CBN, que é Convenção Batista Nacional, alguma coisa do tipo. Assim. E aí esse movimento era mais carismático enfim, lá em Belo Horizonte ele ganhou muita notoriedade, né? O pessoal Batista Lagoinha, vem desse movimento. Vem desse movimento. Que entendi. É um movimento de renovação, assim. E aí por ser mais carismático, ele era mais aberto a experiências, aquela coisa toda. Então, óbvio que ela foi uma brincadeira, né? Uhum. Mas a gente acabou vivendo num contexto, principalmente na minha infância, onde a igreja que nós participávamos, ela era uma igreja bem carismática. Era. Graças a Deus, assim, era uma igreja bem carismática. Que era buscar os dons do Espírito. Dons espirituais, isso. Pregava, falava sobre isso. Nunca foi muito, assim, pelo menos não explicitamente, a questão assim, de cura e tal. Nunca fez mercado em cima disso. Uhum. Mas era uma igreja que buscava bastante essa renovação espiritual. Tanto que nessa época as igrejas eram divididas, porque até então não utilizava o termo neopentecostal. Não. Os termos eclesiológicos da época era tradicional, pentecostal e renovado. O renovado era basicamente o sujeito... Qual que é a diferença? O renovado era mais ou menos o sujeito que ele tentava ter a erudição do tradicional. E a piedade do pentecostal. Entendeu? Ficava no meio termo. Era uma tentativa de unir as coisas, assim, de ser mais... equilibrado, enfim, né? Equilibrado. Nas duas coisas. E aí desse movimento que nasceu a grande massa evangélica, né? Hoje, então, quando você olha para o evangelicalismo brasileiro, tudo surgiu aí a partir dos anos 80 dessas tentativas de... As comunidades, tudo, como um movimento de comunidade e tal. Uma tentativa de criar um paradigma que fosse mais equilibrado, né? Legal. Que até então era bem extremo, assim, né?